Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Estamos tratando nesse momento, né, da obra da filósofa Nancy Fraser, da redistribuição ao reconhecimento. E no dia de hoje nós trataremos de um assunto fundamental para o trabalho dela, que é, no caso, o marxismo. Eu estou aqui hoje, então, para apresentar para vocês essa ideologia política filosófica que veremos, então, a partir de agora. Eu sou o professor Johnny, estamos dando início, então, à nossa aula. Aí a Nancy Fraser, né, da redistribuição ao reconhecimento, filósofa contemporânea, que começa lá na Revolução Industrial, lá quando ela se dissemina depois no início do século XIX, e tem tudo a ver com o marxismo, isso daqui, né, fundamental. Ela é filósofa do século XX, né? Ela está viva ainda, ela nasceu em 1947, passou por coisas horríveis, né? Ainda passamos como a Guerra Fria, ela presenciou essas coisas acontecendo. Ela nasceu em 1947 nos Estados Unidos, né? E mora lá, né? Está com uma certa idade já, mas muito bem, está na ativa, né? Ela é de esquerda, ela é ferrenhamente marxista ali, e ela luta por isso, né? Então, ela tem um monte de gente que gosta demais disso, se identifica, né? E tem gente que realmente não pode nem ouvir falar, né? Não sei porque eu acho que realmente não entendeu isso daqui ou é outra coisa. Bom, mas esse é o texto, né, que eu dou para vocês, todas as aulas é o mesmo, né? No caso da Nancy, já fiz com o Thierry, com o Voltaire e o Descartes, só voltar lá atrás para pegar eles. Né, eles estão na descrição aqui embaixo, no link azul aqui do Google Drive. Tá público, é só você clicar ali e pega o texto para você. Fica à vontade, é o menor texto, tem 11 páginas, mas é o mais trabalhoso. Né? E ela, a Nancy, é a filósofa mais procurada do ano. Então ela é a mais procurada do ano. Então realmente dá um pouco de trabalho aí. E eu estou aqui para ajudar vocês então. Então vamos lá tratar hoje de um assunto muito importante e central. Sem isso não tem aula de Nancy Fraser, que é o marxismo. Né? O marxismo. Né? Tem gente que gosta muito disso aqui. Outros ficam curiosos, se interessam e outros odeiam de morte. Entre pessoas que falam disso, se dizem gostar, eu conheço muita gente que faz uma interpretação disso daqui, né? Outros que subvertem totalmente. Ao longo da história, isso é uma coisa já antiga, lá no século XIX, ela mudou muito de sentido, sabe? Ela teve muitas mudanças, muitos altos e baixos, teve os momentos terríveis, mas nós precisamos entender o que de fato isso daqui é, sabe? Eu não sei se vocês têm tempo disso agora, eu acho que não, mas se você quer entender mesmo isso daqui, lá no fundo, pra, quando for falar certinho, leia as obras do Marx. Não vai pelas interpretações. Lê as obras, lê o Capital, mas sem preconceito. Se você não gosta, se você não quer ver, então sinto muito, mas você é livre para entrar e sair aqui quando você bem entender. Eu estou aqui para ajudar, né? E não vou parar por aqui. Né? A gente tem ainda a Tatiana Roque, e depois disso nós temos muitas outras coisas para tratar aí do Enem. Né? O Enem exige no mínimo mais 100 aulas. Né? São 2.600 anos de história e ainda é pouco. Né? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Né? Então, aqui ó, o Marx. Esse é o Marx, esse é o Karl Marx, né? Que é o grande idealizador de tudo isso. Ele não foi o primeiro, mas foi ele que idealizou isso. O nome leva o nome dele. Né? Aqui está o símbolo, que acabou sendo o símbolo mais significativo para o marxismo, né? Também para a esquerda. A foice, ela simboliza a agricultura, né? Você faz trigo, tomato. Né? O martelo, a indústria, né? A metalurgia. E a estrela significa a ciência. Do lado aqui são os logos, né? Como do símbolo de Roma, né? Da antiga Roma e tal. Né, os soviéticos algumas vezes também usaram, mas a estrela significa ciência, isso é muito importante.
saber. Então, acabou sendo usado parte do símbolo aqui na bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a partir de 1917, né, até a sua derrocada em 1989, 90, 91, no processo aí de queda do Muro de Berlim. Então vamos lá para o significado, né, do marxismo, né, que é um método de análise. O marxismo é pensamento, é filosofia, é um método de análise socioeconômica. Ela está falando da vida política, da vida de fato, né, sobre as relações de classes das camadas estratificadas na sociedade. Né? Existem camadas A, B, C, D, e aí vai. Tem a camada que é o topo da pirâmide, que nem o faraó, né? Que seria os podres de rico. E tal. Sobre as relações de classe e conflito social, causado muito mais, sobretudo, né, pelo grande massa, povo, passando necessidade, passando fome, né, não tendo onde morar, não tendo terra para plantar, né, e geralmente é muito importante isso, sendo explorado empregos, né, e é isso que vocês precisam saber do fundamento do marxismo, né, e utiliza uma interpretação materialista. Vamos interpretar isso, vamos absorver isso. Materialista. Porque se é materialista, você xinga alguém, você está falando que essa pessoa é uma pessoa que valoriza demais as coisas. Não é o caso aqui. O caso aqui é o seguinte: na visão de Marx, o mundo que existe não é um mundo sobrenatural. O mundo que existe, para Marx, é matéria. E tudo que sai da matéria, que você vê na matéria, se você tirar a matéria, ela morre, como uma pessoa morre. Para Marx, a alma não vive depois da morte. A mente, ela está presente na matéria, corpo, no caso do cérebro. Mas para isso ela precisa se alimentar. Os números, a matemática percebida pela mente racional, elas só são percebidas e elas existem, mas por causa da matéria. Tudo é matéria para Marx. Tudo é uma matéria e essa matéria tem uma história. E essa história vem se desenvolvendo ao longo de todo o tempo. E essa é a visão que Marx tem do mundo. E essa é a metafísica de Marx. Por quê? Porque para Marx tudo é matéria. Exatamente isso. E Deus? Deus então é matéria? Não, Deus não existe da perspectiva de Karl Marx. Se Deus existisse da perspectiva de Karl Marx, então as pessoas não passariam fome. Não teriam pessoas que se beneficiariam do sofrimento de uma multidão. Você vê um governo como o anterior, que se dizia santo, mas ferrou o povo no primeiro dia que o povo pisou no poder. Tirou as coisas das escolas, das universidades, que não tinha dinheiro para pagar as contas. Tiraram as bolsas de estudo dos alunos. Roubaram até não poder mais. E ainda se diziam, né, corretos. E isso a gente vê se revelando a cada dia. A corrupção desse terrível situação que o nosso país passou nos últimos anos. Né? E ainda chama de PL, Partido Liberal, uma coisa impossível. Porque o liberalismo é de John Locke e não existe mais. Porque se fosse liberal, não teria intervenção do Estado na economia. Totalmente ao contrário do que esse cabra, esse povo, esse cabra aí fez. O que acontece é que seria neoliberalismo, que seria o capitalismo, ou seja, a liberdade de você poder enfiar o dinheiro onde você quiser, mas com uma intervenção do Estado na economia assim, sabendo tudo, por exemplo, a Receita Federal. Aí está uma situação, pagar a pessoa por fora, por exemplo, você já está roubando do governo. Então é exatamente essa situação. Então, isso não é liberal. Isso é neoliberalismo. Então, tá errado. PL não se contradiz. É um partido de viagem no tempo, é isso, né? Porra, eu não tinha entendido. É isso, né? Jair Bolsonaro tem a máquina do tempo, deve ser isso. Eu não sabia. Do desenvolvimento histórico materialista, uma visão dialética de transformação social. O que é dialética mesmo? É a dialética da origem, ela é grega, ela é Sócrates conversando. Né? Ou seja, eu conversando com você, eu com 10, esse bate-papo, tentando chegar a entender por que chove, é dialética. Por exemplo,
né? Isso fica assim até um dia mudar com o Hegel, né? Que ele criando a ideia da tese, da antítese, e a partir das duas uma síntese. Tudo que se diz numa academia, ou seja, não estou falando no ginásio, que é o nome correto, né, de onde você faz exercício físico, gym, né, em inglês, né, de uma academia, da universidade, precisa de uma tese, de uma antítese e de uma síntese. Você não pode falar nada se você não falar desse jeito. Quer fazer um texto decente? Escreva assim. Diga uma coisa, mostre por que ela está certa ou ela está errada e chegue numa conclusão. É isso que faz o Marx. Se não tivesse a dialética de Hegel, não poderíamos dizer que um dia existiria o Marx para fazer essa dialética. Com o quê? O capitalismo. E aí ele analisa uma outra perspectiva, dizendo que isso pode estar errado, pode ter problemas que ele estava vendo. Por exemplo, as pessoas passando fome, trabalhando mais horas do que aguentavam. E aí ele cria uma síntese, que é o socialismo científico. E é isso que acontece. Por isso, então, é dialética. Então, ele praticou filosofia. E ela trata, sim, do que nós chamamos hoje de esquerda, a favor do povo, como vemos aqui. Isso aqui é um retrato excelente do povo brasileiro, por exemplo. É uma pessoa de todo que tipo de etnia, cultura, origem, idade, exatamente isso. Bom, dentro dessa perspectiva, então, temos a ideia de que a metodologia marxista utiliza inquéritos econômicos e sociopolíticos. Inquéritos, perguntas, argumentações, questionamentos econômicos e sociedades e políticos de poder que se aplicam à crítica. A crítica, nossa, eu não aguento você é muito crítico. Para Marx, a crítica é a melhor coisa do mundo. É a crítica que vai dar a visão das coisas. A crítica e a análise, que a análise é desmontar as coisas. É para entender na cabeça. Do desenvolvimento do capitalismo. É aí que está o problema para Marx. Não é que ele é do contra. É que ele viu problemas nesse sistema. Muito sérios. E o papel das lutas de classe na mudança econômica sistêmica. Como a gente vê, por exemplo, a luta de classes. Uma classe militar surrando o povo ali. Isso aqui é uma de 1 milhão de coisas que aconteceu só nesse país, fora do resto do mundo. Justamente o capitalismo aí, que é o dinheiro acima de tudo. Me diga uma coisa, no fundo do seu coração, você realmente acha que é mais importante porque você tem dinheiro? Você realmente acha que quem tem mais dinheiro, como, por exemplo, Elon Musk, ele é melhor do que você, ou que sua mãe, ou que seu pai, ou que o seu filho? Ou a pessoa que você mais ama, você mesmo, ou eu? Pois é, isso que é o capitalismo. Ou você é medido pelo que você tem. Se você perder tudo, você não vale mais nada. Você realmente acha que isso está certo? Pois isso é o capitalismo que o Marx tanto se preocupou. Na segunda metade do século XIX, os princípios intelectuais do marxismo foram inspirados em dois filósofos alemães, o Karl Marx e o Friedrich Engels. A análise de metodologias marxistas influenciaram várias ideologias políticas e movimentos sociais ao longo do tempo a partir desse momento aí. Aqui está Marx e aqui está Engels. Eles estavam um pouco mais jovens nessas fotos aqui. O marxismo engloba uma teoria econômica, uma teoria sociológica, um método filosófico e uma visão revolucionária da mudança social. Tá aí um símbolo revolucionário. Esse daqui é um símbolo maior da revolução. Tem um monte de gente que fala mal dele. Mas o cara é um herói. Ele era um médico argentino, não chegou a se formar. Quando ele foi lutar por injustiças sociais, onde ele via países que tinham recursos e as pessoas morrendo de fome. Che Guevara foi lá disposto a morrer, como Alexandre o Grande fez. Esse homem é um herói. Quando ele fez isso, o Fidel Castro, tomando o poder de Cuba, acabou colocando ele como ministro lá, ele não gostou muito do como ele foi tratado e do trabalho. Ele queria estar em campo, ele queria estar na ativa. Então ele pediu para sair e continuou as suas batalhas, as suas guerras de conquistas. Não é exatamente o que ele queria fazer, mas ele não viu outro caminho. Afinal, todos os capitalistas
conseguiu ter o seu poder na base do cacete, na base da arma. O próprio Brasil teria se tornado comunista, muito provavelmente, se não tivesse o golpe militar de 1964, que é aquele policial surrando o rapaz aí em cima da foto que eu mostrei anteriormente. A análise marxista começa com uma análise das condições materiais e das atividades econômicas necessárias para satisfazer as necessidades materiais da sociedade. Aí temos aí a ideia de uma pessoa sendo explorada. É um filme de comédia muito antigo, do começo do século XX, né, que é do grande Charlie Chaplin, um dos filmes mais memoráveis, né, do Charlie Chaplin, interpretando aqui o personagem Carlitos, onde ele vai trabalhar nas indústrias, demonstrando que muitas vezes o homem é tratado como uma peça, uma engrenagem, uma grande engrenagem que só visa o lucro de alguém e a pessoa é totalmente controlada. Né? Tanto que ele tem vários. O filme é uma comédia, mas é uma comédia inteligentíssima. É uma comédia de alto nível, ao nível grego, né? Ao nível de Mazarop no Brasil, por exemplo. Realmente uma coisa muito inteligente. Né? Charlie Chaplin muito bom, Mazarop um gênio do cinema brasileiro. Né? Então, mas justamente isso é um símbolo da análise marxista e sociológica muito importante. Então, muitas depravações, muitas deturpações existem no mundo, né? Para as pessoas de mente aberta, né, com uma visão mais esclarecida, né? Paciência, deixa pra lá, não discuta. Né? Simplesmente tente pensar por si mesmo. E pode dialogar comigo, por favor, fique à vontade, tá bom? Assume-se, então, que a forma de organização econômica, o modo de produção, no caso, origina, pelo menos influencia diretamente a maioria dos outros fenômenos sociais. Né? Como se não fosse assim, né? Independente de comida, de dinheiro, de roupa para vestir, de casa para morar, né? De água para tomar, de saúde, de remédio, de vacinação. Né? Como fizeram há pouco tempo, essa loucura que fizeram de ficar meses e meses deixando o povo morrer de graça, nesse genocídio causado, né, por esse último presidente que tivemos aí. Né, e tal. Então, tudo preso esses caras. Incluindo relações sociais, sistemas políticos, legais, códigos morais e ideologia, do qual o capitalismo também é uma ideologia. O marxismo, sim, é uma ideologia. O comunismo é uma ideologia. O anarquismo é uma ideologia. É uma ideologia. O rock and roll é uma ideologia. O metaleiro o punk é uma ideologia. O movimento hippie é uma ideologia. O movimento rapper é uma ideologia. Tudo isso é uma ideologia. E tal. E tudo começa aqui. Justamente na Revolução Industrial. Se não fosse isso aqui, não teria por que Marx fazer o que ele fez. Foi no dia em que a ciência se casou com o capitalismo que surgiram essas máquinas de explorar seres humanos. Que não tinha segurança nenhuma, não tinha direito nenhum. Hoje é uma porcaria para quem mais sofre, para quem mais trabalha, mas, e se puderem os direitos conquistados ao longo de décadas de luta, ainda assim vão tentar fazer alguma coisa para passar a mão no dinheiro do pobre, do povo, vão fazer isso muitas vezes, é muito constante fazer isso, e ainda por cima, se puderem até enganar o governo, vão enganar o governo quando tem que pagar alguma coisa com os direitos trabalhistas. Né? Então, o que acontece? Há grandes revoluções tecnológicas surgem, então, como a máquina a vapor, a locomotiva a vapor, o trem, a fotografia, como essa aqui, que está sendo usada para tirar essa foto original aqui e tal, e muitas outras, né? A energia elétrica, né? O tear, a imprensa, a telefonia, as linhas de produções, tudo isso, né? Não estou elogiando essas coisas. Algumas coisas são legais, algumas coisas podem ajudar, mas outras realmente escravizam as pessoas de uma forma que não é tão diferente da escravidão mesmo, lá que ocorria antes. Né? Uma coisa deplorável que faz parte, infelizmente, da história do mundo e da história desse país, Brasil, então. A dialética hegeliana, né? Justamente essa ideia da dialética hegeliana, era uma tese, uma proposição, uma antítese, né, que opõe a essa proposição, e uma síntese que seria a conclusão de tudo que se fala, criado pelo grande Friedrich Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né, filósofo alemão, considerado o primeiro filósofo contemporâneo. Ele tem algumas frases importantes, como ele diz:
A filosofia é a coruja de Minerva, que abre suas asas somente com o início do crepúsculo. Né? É uma frase muito bonita e tal. Ele quer dizer o seguinte, que o tentar entender o mundo é como uma coruja que vê na escuridão, quando ninguém está olhando. É da deusa da sabedoria, Minerva é Atena, em grego, filha de Zeus, né, que abre suas asas, que passa a voar apenas no início do fim do dia, quando tudo passa a escurecer no mundo. Né? Foi a filosofia que salvou o mundo das horas mais obscuras. Compreender o que é, esta é a tarefa da filosofia, pois o que é e é a razão. E essa é a filosofia, a razão. Gostamos, muitos de nós, do gato, do cachorro, mas eles não usam isso que nós humanos, Hegel, eu, você, todo mundo, todos vocês aí, inscritos no canal, as pessoas que estão visitando nossa aula de hoje, sejam bem-vindos, todo mundo, temos a razão. Então, a filosofia aparece nas horas mais escuras. E o que é racional. E o que é racional é material. Isso se chama materialismo histórico. E é isso que vai se basear, então, justamente em Karl Marx. Karl Marx, nascido em 1818, falecido em 1883 na Alemanha, disse: a história das sociedades até os nossos dias é a história da luta de classes. Sempre foi. Veja o Egito, veja, sei lá, a Grécia, tem alguém mandando, veja Roma, veja a França, a Revolução Francesa, veja a Idade Média, o feudalismo. Sempre foi. É isso que ele quer dizer. Que é a história dessa batalha, essa é a locomotiva da história, segundo Marx. Esse é o Friedrich Engels, nascido em 1820, morto em 1895, também alemão, companheiro de Karl Marx nos estudos, na criação da visão filosófica que acaba levando o nome do Marx, aí, mas o Engels esteve presente, né, o tempo todo. É o Manifesto Comunista, né, essa aqui é o frontispício original, né, de 21 de fevereiro de 1848, originalmente denominado Manifesto do Partido, historicamente um dos tratados políticos de maior influência mundial. Comissionado pela Liga dos Comunistas, escrito pelos teóricos fundadores do socialismo científico, Karl Marx e Friedrich Engels. O Manifesto Comunista foi escrito no meio do grande processo de lutas urbanas das revoluções de 1948, chamadas também de Primavera dos Povos. Primavera, guardem essa palavra. Um processo revolucionário de quase um ano que atingiu os principais países europeus e é de uma análise da Revolução Industrial. Duas das suas maiores reivindicações... Deixa eu sair aqui da frente que eu acho que eu estou atrapalhando vocês. Aqui. Duas das suas maiores reivindicações foram reformas sociais, a conquista da diminuição da jornada diária de trabalho de 12 para 10 horas, e o voto universal, embora apenas para os homens ainda, mas era o caminho para levar esse direito às mulheres então. Então, o Manifesto Comunista foi essa primeira obra aí que visava o bem do trabalhador. Então, depois disso, vamos dar uma olhadinha então, né, o Engels ele vai dizer assim: o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Essa é a perspectiva de Engels, né, na sua visão, que é muito diferente do que dizem por aí, muitas vezes quando querem atacar o comunismo, o socialismo e o marxismo. 1 grama de ação vale uma tonelada de teoria. Porque esses dois, o Marx e o Engels, achavam que a filosofia chegou no ponto em que ela já falou o que tinha que falar. Que agora era a hora de agir. Ela não precisa calar a boca. Mas, por favor, faz alguma coisa. Eles estavam dizendo que a filosofia era prática. E a prática cabia a eles e a nós mudar esse mundo. E é isso, né, o que está dizendo o Engels aqui então. O povo que subjuga o outro povo forja suas próprias cadeias. Como, por exemplo, sei lá, um Estado que subjuga o outro, os Estados Unidos subjugando o Brasil, a Inglaterra subjugando a Índia, a Austrália, exatamente essa situação.
né? Um povo que subjuga um povo acaba sendo prisioneiro. Veja assim, tipo, digamos que tenha lá um animal porco. Tá. O bichinho porco tá ali e você gosta do porco ou não gosta do porco. Digamos que você gosta dos animais e gosta do porco. Mas o porco, ele é meio porquinho. Ele acaba fazendo mais sujeira de vez em quando, toma qualquer coisa, tal. E eu pergunto, eu não sei isso, assim, mas o porco, ele, da natureza, ele seria um bicho sujo? Limpo? É da natureza dele ser assim? É normal pra ele? Mas será que manter ele fechado, trancafiado num chiqueiro, não transforma ele num animal um pouquinho mais sujo? O porco, ele tem culpa de ser porco? Será que o porco gosta de ser porco? Eu acho que o porco ele gosta de ser o animal que ele é. Eu não sei, mas pra mim parece. Ah, mas digamos que muitas coisas difíceis da vida do porco são ocasionadas pelo homem que prende ele no chiqueiro. Esse homem seria o porqueiro. Qual que é pior, ser porco ou porqueiro? Pense. A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a desvalorização do mundo das coisas. Se as coisas perderem o seu valor, o homem também vai perder o seu valor. Aonde? No capitalismo. É isso que ele quer dizer. É isso que ele está preocupado. Os trabalhadores não têm nada a perder numa revolução comunista, a não ser as suas correntes. Por isso ele incentivava a luta. Se precisar brigar, fazer o quê? Mas podia ser por outros meios, como por exemplo greves, como por exemplo movimentos sociais, como nós vimos na aula passada. E extremamente importante para Nancy Fraser. Ela é marxista ativista de movimento social. Então, realmente, muito importante mesmo. As revoluções são a locomotiva da história. Todos os direitos que as pessoas têm hoje, muita gente ainda que se beneficia dos direitos conquistados por pessoas que sofreram no passado para isso. Hoje querem defender um sistema do qual esse sistema não seria como é se não fosse Marx. Se não fosse a luta da oposição, a luta da esquerda. Proletários de todos os países, unidos. Marx percebeu que o poder não estava na mão do dinheiro, nem das máquinas, e nem do praticamente escravista, dono dos meios de produção. Ele era um. Era um grupo de 3 ou 4, mas era a grande massa. E ele quer tornar as pessoas conscientes para que elas possam lutar por seus direitos, nem que eles parem tudo. Enquanto não fizer como a gente está falando. E isso é democracia. Não o que você está querendo que a gente faça e pronto. Porque isso é opressão. Isso é tirania. Como a ditadura militar, como o governo passado. E é isso que Marx falou. E aí ele escreve a grande obra, a muito mal interpretada, O Capital. O que é capital? É o dinheiro. Foi escrita ao longo dos anos de 1867, né, e ela foi publicada ao longo do tempo, até 1905. Demorou muito tempo para terminar de ser publicada. O Capital é um conjunto de livros de Karl Marx, né, do Engels, que constituía uma análise do capitalismo, uma crítica da economia política. Deixa eu sair aqui da frente para a gente ver o outro lado. Oi, Marx. Aqui. Nada. Nela existem muitos conceitos econômicos complexos, como mais-valia, capital constante, capital variável, uma análise sobre o salário ou sobre a acumulação primitiva, resumindo sobre todos os aspectos do capitalismo. É isso, então, que significa o Capital do Marx, é disso que trata a obra, então. E o Marx, ele tinha uma posição em relação à crença em Deus. Marx não via coerência com as visões dos hábitos religiosos com o que de fato acontecia com o povo. Por exemplo, por parte da própria Igreja Católica. Se Jesus Cristo, se você parar para pensar e considerar ele como sendo realmente existente na história, uma pessoa real, que realmente existiu, realmente fez e disse aquelas coisas e tal, ele seria comunista.
Ele era comunista. Ele dividia o que ele mal tinha. Então é muito estranho como que uma sociedade, uma igreja tão rica, tenha seguidores pobres, que ainda tiram o pouco que tem para dar para ela. E é por isso que Marx era, sim, ateu. Marx era ateu. Se Deus existisse, o mundo não estaria desfeito. É o que dizia o Marx. Se ele está errado ou certo, não é comigo. É coisa dele. Tá. Dentro disso, ele tem essa frase aqui. A religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga extraída da papoula. Papoula é uma flor. Da mesma planta, papoula, aonde tira-se a morfina, que é um analgésico, eu acho que é o mais poderoso que tem. Eu já precisei tomar em situação de dor, inclusive numa situação onde eu perdi um dedo de uma mão. Eu perdi uma parte de um dedo numa mão, numa máquina, e precisei tomar morfina. E também com ela, com essa papoula, faz-se a droga mais viciante de toda a Terra, que é a heroína. Né? Você consegue heroína em qualquer lugar. No Brasil, por exemplo, tem, só que não se disseminou. O que ele diz, o ópio do povo, hoje no Brasil seria fácil adaptar para a nossa situação. A religião é o crack do povo. Porque você se vicia, né? E você faz tudo por ela. Se mandar você roubar, você rouba. Se mandar você matar, você mata. Como se a religião nunca mandasse ninguém fazer isso, né? Principalmente cristã. Não estou falando de Jesus, porque eu não sei. Estou falando de história. Mas no resto do mundo, como os Estados Unidos, Afeganistão, Ásia, China, Vietnã, isso é muito usado. Ela pode ser inalada e pode ser injetada, né? E ela vicia muito rápido. Às vezes, uma só usada ela já vicia. Né? A segunda droga mais viciante do mundo é a nicotina, né? O tabaco. Né? A terceira droga seria o álcool, né? E o quarto seria a cocaína. Né? E aí por diante vai. Né? A maconha também vicia, sim, o corpo e a mente, só que até pão vicia. Por isso que quem come pão não consegue parar. Realmente é uma droga, né? E o cigarro, né? Não sei se vocês sabem, é a maior causa de morte no mundo. Mais do que Covid-19. Mais do que guerras. E a morte geralmente é parada cardiorrespiratória, né, câncer de pulmão ou derrame cerebral, né, o acidente cardiovascular, vascular cerebral, quer dizer, AVC. Pessoas jovens morrem disso. Esse carro causa essas coisas, sim. E ninguém faz nada por isso. Tem gente que teve Covid da fuga. Tem mais isso ainda. Os filósofos, segundo Marx, limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa agora é modificar o mundo. O último capitalista que pendurarmos será aquele que vendeu a corda. Então a gente vai usar a ajuda dele para conseguir as coisas com uma corda, mas o último que a gente vai dar cabo é quem vendeu a corda. Né? Isso ele disse, ele falou isso daí. Eu acho que da hora. Bom, e aqui tá a situação. Tem gente que riu numa aula que eu estava falando sobre. Eu estava falando, eu não me lembro. Agora, movimentos sociais, eu acho. Não era. Era só pós-socialismo. Socialismo, Marx, né? Que faz gente situação assim. Tipo, tem gente que não tem as coisas. Eu sei que olhando pra esse troço aqui dá vontade de dar risada, porque ó, a situação do troço. Só que tem gente que tem isso aqui, eu mesmo já tive uma arma diferente. Tinha prego embaixo, não tinha que pôr os preguinhos pra usar. E aí, tá, a gente ri, né? Que bom que a gente tá rindo. Mas ele não dá dó. Eu fico com dó. Por quê? Enquanto isso, tem gente usando terno de milhões, relógios caríssimos. E aí tem esse vídeo assim. Olha, vamos escutar o que o Paulo fala, escuta, né, gente?
Se arrebentar de novo, jogar força, bosta. Coitado. Porque situação difícil e eu mesmo não uso. Eu acho que aqui é para aqueles antigos aqui, que era branco a sola, embaixo azul e a tira azul. Imagina se tá por cima assim, quantos pregos tem por baixo. Eu não sei como é que conseguiu fazer isso aqui, né? Deixa eu de volta mais uma vez, né? Vamos lá. Se arrebentar de novo, jogar força, bosta. Pois é, coitado, homem. Mas é assim, gente. Então, o que acontece é justamente o socialismo que tenta combater esse tipo de situação aí, muito complicada. Olha só, é isso que eu tava falando, por isso que eu mostrei o chinelo pra vocês. Porque enquanto aqui tá morando nesse palácio, os do chinelinho tá morando lá, ó, tadinho. Esses aqui tomam uísque, não sei o que, e tal, o de lá toma cachaça, né? De plástico, sabe? Que é esse corote, é aquele lá mesmo. O cigarro que você escolhe de pé na esquina, assim, é esse daí. Esse daqui fumou que charuto cubano, e cubano ainda por cima, hein? Né? Que teve aquele embargo econômico, não podia nem vender charuto, né? Mas os ricos sempre fumaram charuto, né? Pois é, filha da puta. É, esse é o Gramsci, né? O Antônio Francesco Gramsci, italiano, nascido em 1891, morto em 1937, muito jovem. Gramsci, ele foi um grande marxista, um grande lutador da esquerda, extremamente criticado, mas ele disse coisas incríveis. É preciso atrair violentamente a atenção para o presente do modo como ele é. Pois se quer transformar o mundo, se se quer transformar esse mundo, transformá-lo, o pessimismo da inteligência e o otimismo da vontade. Geralmente nós temos que ver isso, ter vontade de lutar segundo Gramsci. Né? Todo Estado é uma ditadura para Gramsci. Gramsci era contra a existência do Estado. É lógico que ele não viveria muito tempo, é lógico que pessoas que deturparam o marxismo, como por exemplo Stalin, iam tentar caçar gente como ele e tal, mas o Gramsci ele não vem a viver muito tempo. Né? A visão dele era bem radical. O desafio da modernidade é viver sem ilusões e sem se tornar desiludido. Contra o pessimismo da razão e o otimismo da prática. Não é exatamente o que Marx disse. Né? O presente contém todo o passado. Nossa, isso é lindo. Né? O presente contém todo... Também terrível. Porque todo o passado que vivemos está aqui agora. O tempo todo com a gente. Você já pensou que o amanhã é a soma de tudo que já passou mais hoje? Você não pode mudar o passado. Você também não pode mudar o amanhã. Mas você pode somar alguma coisa ao amanhã que faz com que redirecione o seu destino final. Todos os homens são filósofos. Por natureza, eles nascem assim, as crianças são filósofas. Só que o que acontece é que com o tempo ela passa a se sentir mal, porque quando ela começa a perguntar por quê, mandam ela calar a boca. Não são honestos, os caras dizem assim, olha, eu não sei, vamos tentar descobrir juntos. Não, cala a boca que não tem que questionar. Meu pai, uma vez, eu perguntei para ele por que Jesus tinha cabelos longos. Ele me chamava, meu pai era homofóbico, ele me chamava de... me chamava de... Eu vou falar, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou falar. Ele me chamava de tudo, e inclusive dizia que não era coisa de homem, de transformar num homem. Uma vez me espancou e tal, e eu perguntei pra ele, né, por que Jesus tinha cabelo comprido. Ele mandou assim, cala a boca que você não pode levantar dúvida, não pode levantar questão. Então pra que ser um ser humano? Sabe o que meu pai falou uma vez? Vou falar outra merda. Pra que tem esses animais aí? Pra ficar gastando com eles? Por que não mata tudo no empalha e não bota no museu? Pra que ficar cavocando dinossauro? Talvez nós tentamos entender a nossa história. Eu tenho um nome pra isso. Ignorância. Mas eu agradeço a ele. Sabe por quê? Ele me ensinou exatamente como eu não deveria ser. Eu sou o oposto do que ele é. Temos a escola de Frankfurt,
A escola de Frankfurt é muito importante no marxismo, ela é de influência direta de Marx, Gramsci, eles são todos marxistas aqui, temos aqui Marx, Horkheimer, né, Theodor Adorno, Walter Benjamin Herbert Marcuse, pertencentes à escola de Frankfurt, essa é a foto da escola. E o Jürgen Habermas, nascido em 1929 e ainda vivo até hoje. Habermas vai dizer o seguinte: só quem assume a história de sua vida pode nela a realização de si mesmo. E a responsabilidade de assumir o controle da própria biografia, da própria história de sua vida, significa ter clareza sobre quem quer ser, disse o Habermas, que também foi um militante aí, um estudante da escola de Frankfurt. Uma democracia da pós-verdade não seria mais uma democracia. O que vivemos hoje não é democracia, nem aqui em lugar nenhum. Democracia é o que Rousseau disse. Democracia é o que Voltaire disse. Democracia é o sonho grego que nunca se concretizou. E tal, as ideias que nós temos de um mundo da União Soviética após 1917, que vai entrar de frente em colisão com outro país que estava em ascensão e vem a ser poderoso depois da Segunda Guerra Mundial, que é os Estados Unidos da América, por causa das bombas nucleares. O que causa um impasse entre duas grandes superpotências, uma corrida armamentista, uma corrida também espacial, uma corrida por conquistas de países, que foi chamada de Guerra Fria. Então, temos isso acontecendo, um mundo bipolarizado, um mundo comunista, liderados pela União Soviética, e o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, então. Então, temos aí as duas frentes, o mundo polarizado, isso histórico, isso aí desde 1947, começou em 43, mas em 47, até 1991, até 1989, 90, 91, que é a queda do Muro de Berlim, que justamente vai causar essa situação aqui, do ser humano dividido entre a perspectiva americana capitalista e a perspectiva soviética comunista, e causa uma batalha no mundo, uma batalha no mundo de poderes, do qual aquele lá prevalece sobre esse, por causa de fazer um cordão de isolamento econômico. Em volta deles, eles não tinham como sair pela Coreia, como sair pela Indochina, como sair pelo Oriente Médio, como sair pela Europa por causa dos países capitalistas, e eles acabaram afogados lá dentro, tendo que fazer um programa de recuperação econômica. A perestroika e glasnost, que foi quando Mikhail Gorbachev declama a abertura da União Soviética e o fim da União Soviética, dos países satélites, surgindo então a Federação Russa, hoje chamada de Rússia. O que isso foi consequência do que houve lá naquele tempo também. Aqui temos Ernesto Che Guevara de la Sierra. Nascido em 1928, assassinado em 1967 pela CIA. Ele é argentino. Ernesto Guevara é um herói que lutou pelo comunismo no mundo, lutou por um mundo mais igualitário. Ele é um estudante de medicina, aprendeu a lutar para lutar. E ele tem algumas frases que eu acho que vocês precisam ouvir. Acima de tudo, procurem sentir no mais profundo de vocês qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Essa é a mais bela qualidade de um revolucionário. Sonha e serás livre de espírito. Luta e será livre na vida, disse Che Guevara. Lutam melhor os que têm os belos sonhos. Derrota após derrota até a vitória final. O reconhecimento, o conhecimento de causa nos faz responsáveis. Se você sabe por que as pessoas estão passando fome, você é responsável. Se você sabe por que o mundo está do jeito que está, você é responsável. Se você apoia um mundo onde o pobre vai ser mais pobre, vai sofrer mais, você é responsável. É isso que ele está dizendo. E essa frase, que é uma frase mágica, eu falei, guardem a palavra primavera. As tantas rosas que os poderosos matem nunca conseguirão deter a primavera.
É uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Che Guevara morreu, mas morreu como um mártir, como um herói, deixando-nos sua bela foto revolucionária e essa frase: Resta la vitória, sempre. Nos resta a vitória, sempre. Assim como no Brasil, temos a grande filósofa, a grande estrela do ano passado da UFPR, a Djamila Ribeiro, nascida em 1980, considerada uma das pessoas mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, não é qualquer coisa, não é paisote aí, pela ONU. Falou isso. É brasileira, nascida pobre, negra, mulher, feminista negra, que luta pelo feminismo negro, pelo lugar de fala. O que é o lugar de fala? Ou o feminismo negro? Que é a pessoa estar em condição de lutar por aquilo que ela é. Mulher, negra, negro, homossexual, a travesti, seja lá quem for, a classe social, o índio, a cultura, não importa. Mas você tem o direito de falar, e não só de falar, mas também de ser ouvido. É o que disse a nossa Djamila Ribeiro. Minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negar a minha existência como mulher negra. Djamila Ribeiro. Dá até emoção de falar isso. E aqui está ela. Olha, eu acho linda de morrer. Eu tenho um crush por ela. A Djamila Ribeiro, ó, pra você. Quem sabe um dia. E, enfim, nossa Nancy Fraser. Então, amigos, nunca se esqueçam do que é a filosofia. É perguntar. Segundo Marx, o marxismo de Nancy Fraser é tentar mudar o mundo para um mundo melhor. Bom, amigos, espero tê-los ajudado o máximo que eu pude até aqui com o nosso marxismo. Nossa próxima aula aí, nos vemos então, e será sobre o feminismo, né, que nós falaremos, que é o coração mais importante ainda, né, e nada do que falamos agora não é importante, tudo é muito importante, mas é mais importante ainda, né, para Nancy Fraser, que é o que ela mais luta, né, justamente por ser mulher. Então, amigos, agora eu vos deixo, né, agradeço a audiência, Wakanda Forever, e até a próxima. Tchau para todos. Fiquem bem.